tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de maio de 2011, sábado. O verbete é o 1943, 4 páginas, 38 elogios e 8 máximos. O tema é perda de peso corporal. A especialidade é somatologia. Eu é que estou hoje aqui na cadeira, sabe? É dos réus, tá certo? É definologia. A perda de peso corporal é o fato de a pessoa dominar o volume do próprio soma por alguma causa fisiológica ou patológica conhecida ou ignorada. As sutilezas do peso corporal, as disposições físicas e mentais pessoais, o controle do peso corporal, a manutenção do peso corporal ideal, a balança pessoal e a checagem periódica do peso corporal, o aumento do peso corporal em função da alimentação fora de casa, o deslocamento do peso físico, peso pluma ou peso pesado, do soma pessoal daqui para ali a todo momento, o índice de massa corporal, o IMC, o emagrecimento saudável, a faixa salutar para a perda de peso corporal, o fato do esforço de manter-se magro ser maior se comparado ao esforço de emagrecer, o emagrecimento durante o treino aeróbico intenso, o sintoma para diagnóstico de desequilíbrio orgânico, a liberação da autoparapsicosfera. Eu chamo muita atenção aqui para a caracterologia, que está na divisão da argumentologia, onde eu listo 13 categorias ou modalidades das perdas de peso do corpo humano, ginossoma ou androssoma, óbvias ou sutis, fisiológicas ou patológicas, dignas de observação. Agora, isso aí é importante, porque quase sempre a gente esquece que essas coisas funcionam. Uma pessoa vai, por exemplo, pesar na balança, ela esquece. Precisa saber o que é que ela fez com isso. Você sabe que até uma eructação diminui peso. Então, isso tudo a gente tem que ver com calma. Entende? Por exemplo, o povo pode me ver que às vezes eu como mais do que todo mundo que está ali na mesa. Mas vai olhar o que eu comi. A maioria tudo é na base de líquido, porque eu tenho muita salada de fruta e legume. Então isso tem muito líquido. Isso às vezes também faz muito gasto. Se eu faço uma eructação aí, muita coisa disso, então, é uma coisa muito relativa. É por isso que eu não engordo, senão eu estava perdido. Então a gente precisa saber isso aí. Eu coloquei 13. E outra coisa, antes que alguém fale, não coloquei nada sobre mulher grávida, tá certo? Gestante. Que é quando ela perde peso de uma hora para outra, uma porção. Entende? Não é isso. Isso aí não, eu estou colocando bem normal. É para homem e mulher, mas sem gravidez. Tá certo? Agora, na renissologia, eu chamo a atenção aqui de 5 itens dentre os 15 verbetes que nós assinalamos. Animal humano, autopesagem, biofilia, consim frutariana, instrumento pró-saúde. A frase enfática: a manutenção do peso corporal é fundamental à saúde do corpo. Importa observar sempre nos números do autopesador do banheiro, a fim de evitar a perda ou ganho de peso patológico. Você se pesa com frequência? Você sofre do efeito sanfona quanto ao peso corporal? Eu quero dizer para vocês que autopesador é a balança pessoal da pessoa. Isso está no dicionário, tem aí há muito tempo. Estou falando bem claro. Uma outra coisa, aqui a palavra check-up, ela está separada. Eu estive estudando lá, o povo tudo está usando agora o zap, tudo junto. Então eu coloquei na enciclopédia todos os check-ups juntos. Então está check-up uma palavra só, tá certo? Agora, quero dizer para vocês que esse verbete tem 7 objetos básicos. Tem, na verdade, também, aqui no caso, deixa eu ver onde é que está. Ele tem 3 siglas e tem também 3 palavras sesquipedais.
vocês terem uma ideia. Eu, às vezes, faço isso com todo mundo, estou fazendo também comigo. Ou ficar sabendo direitinho. Agora aqui, questionamento. Em tertúlia anterior foi dito que algumas concierges que foram convidadas a participar do curso intermissivo não conseguiram manter o padrão pensante necessário ao curso e, desse modo, não continuaram. Gostaria de saber de que forma é feito o acompanhamento após a saída do curso. Essas concierges, quando consisteriam proex como se tivesse terminado o curso? Às vezes não. Às vezes não tem nada disso, porque às vezes elas não topam a parada. E outra coisa, os amparadores não forçam ninguém a nada. Tudo é devagar. Se não faz estupro evolutivo aqui, não faz lá também. Vamos entender bem isso. Só se há um processo superior, etc., que vem lá das altas camadas da evolução. Né? Outro, fui convidado a participar de uma reunião com a prefeitura para tentar conter o aumento de pedintes e moradores de rua da cidade onde eu moro. O senhor teria alguma ideia objetiva do que fazer nessa situação para me ajudar? Olha, tem uma coisa aí que a gente usava, eu mesmo usei em São Paulo, que a gente carregava, em vez de dinheiro, carregava pacote de 1 quilo de arroz, de feijão, de macarrão, e deixava no carro. Quando a pessoa vinha pedir no carro, a gente entregava o quilo. Porque assim não tem jeito, a pessoa no mínimo tem que vender aquilo, para ela beber cachaça ou comprar crack. Isso é uma saída, eu estou só dando a ideia daquilo que a gente usava em São Paulo. Eu e alguns amigos meus fizemos isso muitas vezes. Às vezes eu tinha que andar muito de carro pelas coisas que eu fazia para ver livraria e outras coisas mais, então eu andava com aquilo no carro. Qualquer coisa eu pegava 1 quilo e dava. A pessoa pedia para estar aqui para você. Era uma surpresa para a maioria desses. Pensava que fosse alguma moeda, alguma coisa, e era 1 quilo de comida. Porque assim, pensa isso. Outro, nós que possuímos contato com a conscienciologia nessa vida e talvez maior lucidez após a dessoma, temos como ir atrás dos amigos e parentes já dessomados para lhes passar alguma orientação e seguir a evolução ao nosso lado? Sim, às vezes tem chance. Agora precisa ver, né? Que tipo de parente que você arranjou? Precisa saber, né? Qual o nível da sua equipe? Isso tudo precisa de ver. Isso aí reflete em você e você reflete neles. Se examinar o nível evolutivo de lucidez, de cosmoética, de evolução das pessoas. Agora, outra. De que forma é caracterizado o assédio? Em outras palavras, como de fato se sabe que a pessoa está assediada? E tem tanto... Se você conhece bem uma pessoa, se ela ficar assediada, ela muda alguma coisa do modo de se manifestar. Às vezes pode mudar até de uma maneira radical o temperamento, porque vem outro temperamento que está influindo sobre ela. Então isso tudo tem que começar por aí. Existe alguma unidade de medida do assédio? Tem. Você pode olhar se a pessoa é uma semi-possessão, se ela é possessa total, se ela é subjugada de vez em quando só, que não é sempre. Assim tem uma série de classificações. Pergunto, pois às vezes quando durmo mal, acordo irritado, durmo mal, acordo irritado, e é provado cientificamente que uma noite mal dormida afeta o humor. Aonde achar o liame entre irritações diuturnas e o assédio? Entre pensamento de cunho sexual, pensamento normal do homem bicho, pensa em sexo em média 3 vezes por dia, segundo especialista. Estaria o homem, então, mais predisposto a assédio de cunho sexual? Onde a irritabilidade vira assédio? Não. Toda irritabilidade está no limite do processo de assédio. Uma boa parte das irritabilidades, se elas são mais pronunciadas ou prolongadas, quase sempre tem assédio. Essas pessoas, se olharem na nuca, elas vão sentir alguma coisa, que é o processo da influência do exupensene, das energias exteriores dos assediadores em cima dela. Agora, o caso todo é o seguinte, esse negócio de noite mal dormida, é necessário estudar uma série de condições nisso aí. Primeiro, se aquilo já vem de muito tempo, se a pessoa está com a carga horária de sono dela defasada, se ela está, por exemplo, com o intestino preso, constipação intestinal, isso às vezes piora a pessoa demais.
E às vezes cria problema. Outra coisa, se ela ficou com uma noite mal dormida e quando ela dormiu, ela teve pesadelo demais. Isso tudo é preciso de ver, porque às vezes tem algum processo físico. Físico, gastrointestinal, hepático, ou qualquer coisa nesse sentido. Fora os processos neurológicos e psicológicos e mentais da situação. Então, cada caso desse tem que examinar. Agora, ó, eu sempre indico para as pessoas que têm insônia uma saída, um recurso que conserta tudo. Faça bastante exercício físico durante o dia, que você vai dormir à noite. Isso aí é inevitável, a maioria das pessoas. Porque a pessoa, se ela não for dormir, ela pelo menos se entrega, ela fica entregue às baratas, ela acaba dormindo. De modo que, às vezes, o que está faltando para você é justamente a psicomotricidade. Agora, gente, eu queria falar para vocês um negócio do que é processo de parapsiquismo esquisito. Eu tenho essas coisas, de vez em quando eu testo. Hoje eu testei aqui. Eu estava lendo esse livro, O Mito do Contexto, aqui, já faz alguns dias. Mas é sobre Em Defesa da Ciência e da Racionalidade, do Karl Popper. Esse homem é uma cabeça e ele deixou muita coisa esclarecida, muita coisa séria, escreveu vários livros. Agora, o que se passa? Eu já li os livros dele, tudo isso, e esse aqui é mais uma heterocrítica, que ele está respondendo. É uma série, é como se fosse um popurrí, uma antologia que ele mesmo fez, respondendo uma série de pessoas, de heterocríticos de obra dele, posições de ciência e filosofia. Agora, eu vi aqui que ele estava citando demais as obras dele, várias obras. Aí eu peguei e falei assim, não, deixa eu ver isso. Pus a mão assim, julguei a energia aqui, e falei assim, não, vamos supor a Open Society, que é a sociedade aberta. Ele citou 20 vezes. Aí, o que é que eu fiz? Fui contar. Marquei tudo, tem 20 vezes. Como é que eu... É muita coincidência. Agora, eu já fiz isso na minha vida várias vezes. Entende? Por que é? Como é? De modo que é que você pega isso? Quer dizer, eu tenho um computador daqueles do Find, que pega tudo na hora. Como é que é possível uma coisa dessa? Agora, contei direitinho, está tudo assinalado, 20. 1, 2, 3, 4, até 20. O algoritmo do Serenão, quando quer ver quem é que está mais. Não, mas eu não senti nada de fora, não. Foi só eu mesmo. Eu julguei a energia aqui e fui ver o que é que estava dando. Agora, a Open Society, ele cita 20 vezes. É um livro. Inclusive para citar. Agora, eu penso que tem até mais que passou despercebido. Mas eu calculei 20. Achei 20. Tem um livro dele com esse nome, né? A Sociedade Aberta e seus inimigos. Mas é por isso que eu conheço os livros sim. dele. Eu quis ver, porque ele está citando demais os livros todos. Mas esse aí eu falei assim, não, vamos ver, Open Society. Coloquei energia, não, ele cita 20 vezes. Eu penso que pode ter até mais que escapou. Mas 20 eu contei. Não é esquisito esse processo de você saber? Epistemologia é a pessoa que eu tenho mais livros, quase todos os livros do Popper eu tenho. Pois é, mas ele, agora esse aí é de defesa, o mito do conceito, do contexto, em defesa da ciência e da racionalidade. O que você queria? Isso seria tipo um recurso bem sofisticado de psicometria, né? Pelo que você está comentando aí do livro. Eu queria saber se isso tem relação... você não pode exigir que você vai acertar o número exatinho das coisas. Mas se você acertou perto, por exemplo, eu podia ter falado 10, claro, ou 30. Por que eu falei 20 e achei 20? Pode ser que tenha mais um pouco, 22, às vezes escapou daquilo que eu... Mas não interessa. O problema é como. Agora, ó, eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Eu era rapazinho, já fazia isso. Um dia desse eu estava lembrando. Agora estou fazendo de novo para ver como é que é. Eu fiz isso tudo agora aqui. Teria alguma eu fui olhando assim, vi. O livro, ó, para vocês terem uma ideia, ele tem... são 330 páginas. A base paracognitiva, por exemplo, esse tipo de fenômeno, pode ser a mesma base, por exemplo, que facilite a pangrafia para o senhor? Até um certo ponto, acho que sim. É uma psicometria sofisticada, né? Então, eu penso que aí esse processo da pangrafia entra. Agora, não entendo como é. Outra coisa, não fica pensando que eu tive recurso de fora, não, é algo ou foi bem...
a central extrafísica da sabedoria lá da verdade, não. Professor. O negócio foi só eu mesmo, eu estava aqui. Você não viu que eu estava totalmente? Você chegou, nem olhei para você, porque eu estava concentrado para saber direitinho. Quando eu falei do algoritmo do Serenão, não disse que o Serenão ajudou o senhor. Eu achei que o senhor aplicou o algoritmo que deve ser, assim, próximo ao que ele aplica. Agora, isso que eu quis dizer. Se eu tivesse esse livro no computador, eu ia ver pelo Find. Pois é. Eu ia ver pelo Find, porque é capaz de ter mais do que 20. Porque é difícil de você estabelecer dentro dessa letrinha, assim, rapidinho, do jeito que eu fiz. Mas, de qualquer maneira, eu contei 20, até lá no fim. Eu acertei com aquilo que eu fiz a suposição. Quer dizer, é um negócio absurdo. Agora, veja, isso seria um absurdo, não seria absurdo se fosse uma vez ou outra. Coincidência. Mas não é. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, desde que eu era rapazinho. Entende? Agora, você tem que chegar e colocar energia para o livro ser você. Isso na alma das coisas, que é o livro lá, que é um dos maiores sobre psicometria, eles falam sobre isso. Então, se você coloca aquilo em você, é igual a mãe segurando um filho. Aquilo fica dentro dela, junto ao peito. Foi o que eu fiz com ele, enchi de energia para eu... Sou o livro. Você está entendendo como é que é? Eu sou o livro. Agora, é muito estranho. Outra coisa, eu não tive uma segunda ideia, não. Foi 20. Acabou. Outra coisa, quando a gente tem ideia sobre isso, a primeira é que manda. Não faça mais. Senão você vai errar tudo. Agora aqui. O megafoco autopensênico mental somático precoce, quando a consciência ainda está com o psicossoma desequilibrado, pode induzir a uma pseudo-objetividade evolutiva por não compreender ainda o que é o mental soma. Olha, tudo é possível, né? Às vezes o processo de interpretação pode ter muitos erros. Então, ainda mais do ponto de vista assim, mais sofisticado, mental soma, que é o discernimento maior, isso aí não é fácil, não. E outra coisa, se o psicossoma está desequilibrado, ele influi em tudo. Cada parte de bicho, aquilo que eu chamo da consciência proto-reptiliana, que ela se arrasta dentro do processo. Aí, tudo é possível. É difícil, às vezes, a pessoa, assim, compreender o mental soma numa condição dessa. Poderia comentar mais a respeito do recurso radical da controvertida cirurgia bariátrica, Fatologia, página 32, 8ª linha. O problema é o seguinte, essa cirurgia precisa estudar muito para a pessoa, a gente indicar que ela deve fazer. Porque uma boa parte desse povo faz, e a pouco está tudo do mesmo jeito ou pior. E isso pode afetar outros órgãos e sistemas do corpo. Então, eu não confio nessas cirurgias quando os efeitos, ou after effects, são problemáticos. Essa aqui é uma delas. Vocês sabem que o processo é bravo. Sendo médico, vejo muitos pacientes no pós-operatório dessa cirurgia que estão doentes pelos efeitos da cirurgia. Precisam tomar complementos vitamínicos, minerais para o resto da vida. Muitos, por não conseguir comer da forma que antes comiam, tornam-se alcoolistas. Unhas e dentes se tornam enfraquecidos. Na verdade, mudam de uma faixa da obesidade mórbida para outro enfraquecimento brutal da doença. Está vendo? Isso aqui é um dos médicos que escreve aqui para mim sempre. Esse doutor é vivo. E ele conhece tudo nosso. Que ele, no ano passado para cá, ele já escreveu aqui pelo menos umas 30 vezes. Ele sabe das coisas. Agora, ó, essa é a minha opinião também. É o que eu tenho visto, por isso que eu estou falando, que ela é controvertível. É bom estudar isso muito e dar o contra. Agora, o que se passa? Existem cirurgias que são problemáticas. Por exemplo, o processo da pessoa fazer aí a ligação de trompas, que é a salpingectomia. Só deve ser feito em casos especiais. Outra coisa, o processo da deferentectomia, aí no caso, que é a vasectomia do homem. É outra coisa, tem que estudar muito isso. Esse aqui é outro. Isso aí é... Professor, sim. Só com relação a essa questão da cirurgia, eu convivi de perto com um grupo que fez essa redução de estômago. E uma das grandes dificuldades é que os médicos falam, a pessoa opera o estômago, mas não opera a cabeça.
E muitos pacientes desenvolvem até uma bulimia, porque não reduzem a quantidade do que comem e aquilo volta. Pois é. Mas o problema, esse é um dos casos, mas o problema, esse aí é um aspecto psicológico. É de hábito da pessoa. Agora, o pior é o do próprio corpo, que se altera. É o que ele está falando aqui, ó. Que unhas e dentes se tornam enfraquecidos, entende? Alguns se tornam alcoólatras, precisa tomar vitamina e minerais para o resto da vida. Tem disso tudo. Tem que ir com calma. Eu estou falando disso e acho que isso é um problemão. Eu acho que de 10 pessoas que querem fazer isso, às vezes tem uma que vale a pena fazer. Agora, a pessoa está com excesso de peso, ela quer ficar livre daquilo, então vai no tapa. Os cirurgiões estão aí, isso é um problema. Considerando 2 pessoas saudáveis, sendo uma com porte físico mais avantajado, não obeso, e a outra da mesma idade e sexo, porém com porte físico franzino, qual delas poderia ter maior capacidade de ectoplasmia? Isso não quer dizer nada. Ectoplasmia pode ser com a pessoa magra ou pessoa mais forte. Ou o que determina a maior capacidade de ectoplasmia seria o melhor domínio das energias, independendo do soma. Até um certo ponto é o melhor domínio, mas não é isso. É a maior capacidade que a pessoa tem, do ponto de vista paragenético, de exteriorizar a energia, até chegar a um nível em que fica lastreada essa energia com os processos do corpo. Isso aí não é qualquer um. Então, isso vem, geralmente, na paragenética, vem do passado dela. Isso é que é o mais importante. Então, é uma predisposição praticamente inata, antes de mais nada. Em fatologia final da primeira linha, explique melhor o que quis dizer as disposições físicas e mentais pessoais, enfatizando a parte mental. No fim aqui, deixa eu ver onde é que você está falando isso. Final da primeira linha. As disposições físicas e mentais pessoais. O problema todo é isso que nós estamos falando. Você veja bem, a pessoa que tem excesso de peso, tem bulimia, que é obesa, ela faz uma cirurgia e volta tudo do jeito que é. É o processo, o que você estava falando. Problema da mente e do corpo. Mente sana em corpore sano, que é a coisa mais difícil que tem, isso vem desde a antiguidade. Então o problema é ver qual é o seu temperamento. Por exemplo, a pessoa, às vezes vem pessoa que vem falar, fala assim, Valdo, eu estou aqui com excesso de peso, estou com 100 e tantos quilos, etc., está querendo fazer essa cirurgia. Então aí eu começo a falar, como é que é o seu temperamento? É a primeira pergunta que eu faço. Você aguenta a barra dessa cirurgia? Você aguenta o bisturi? Como é que é? Se tiver isso, como é que fica? Você vai perder, vai fazer uma mutilação no seu corpo, como é que fica aí? Isso aí é sério, muito bravo, é justamente isso. Então, explique melhor o que quis dizer, disposições físicas e mentais. O problema todo é o seguinte, tudo depende do que a pessoa pensa. Outra coisa, mais de 90% das pessoas da humanidade, os componentes da humanidade, não têm a imagem, autoimagem, a imagem pessoal, realmente, ou mais ou menos de acordo com a sua realidade. Por isso que a autoimagem da pessoa é diferente da heteroimagem que o povo faz dela. Entende? Então, é o processo da cabeça, é justamente isso que nós estamos falando. A pessoa tem que ter lucidez, vamos dizer, autocrítica, uma certa hiperacuidade, uma capacidade de autoanálise maior. Por exemplo, todas essas pessoas, eu dou uma indicação, desde que eu fiz o conscienciograma, que é ela fazer a avaliação pessoal do conscienciograma, pelo menos uma parte, aquilo que ela aguentar, e depois ela pegar os outros e pedir para fazer a heteroavaliação. Com isso, ela checa o nível de realidade que ela pensa a respeito de si mesma. E aí não é só o corpo, é todos os componentes do corpo, todos eles. Isso é uma prescrição, uma receita que eu dou, desde que eu fiz o conscienciograma. Foi uma das primeiras coisas, quando eu apresentei o livro, que eu publiquei a primeira vez, eu falei nisso. Entende? Agora, vocês veem que isso tem lógica. Observa que tem. A obesidade é o uso antifisiológico do corpo? Se de falar? Se de responder isso? Yes, indeed. O que mais? Fala aí para mim, aquelas 50. Of course. D'accord.
O que pode comentar sobre o emagrecimento doentio, proveniente de grande decepção amorosa? Como evitar que as perdas de cunho emocional reflitam de forma tão direta no soma, causando substancial perda de peso? Existe uma saída para isso imediata. É a pessoa pensar nos outros, fazer assistência. Lembrar que ela não é dona das pessoas. Se o outro deu uma rasteira nela, deixa para lá. Vamos pensar que tem muita gente na humanidade. Começa a ajudar os outros, que na mesma hora a pessoa fica atraente, vai arranjar outra, esquece aquilo. Uma outra coisa séria. Não existe ninguém aqui que tenha a mesma dupla, ou que teve o mesmo duplista, ou que vem tendo o mesmo duplista, ou a mesma duplista há 100 vidas. Não existe isso. Aqui dentro, tem muita gente que já foi parceiro do outro. Pensem nisso que as coisas vão ficar mais claras, não é isso? Então, acaba o cotoveloma, o melindre, a suscetibilidade, o verdadeiro, às vezes, rancor que a pessoa tem. É por isso que o homem mata a mulher, esse todo. Aí o Datena todo dia está trazendo o caso do homem que matou a mulher, que fez isso, fez aquilo. Tudo por causa disso. Então tem esse jornalista aí. Vocês querem coisa pior do que esse jornalista? Quer dizer, o cara pirou. No entanto, era um cara mais ou menos inteligente, trabalhava num dos maiores jornais do Brasil, Estado de São Paulo. Durma com um barulho desse. Eu posso usar aqui aquelas expressões do Datena, mas como? Né? É uma vergonha pensar numa coisa, como é que o ser humano regride a fase animal do lobo, da hiena. É uma coisa impressionante a gente pensar nisso. Agora, o lobo e a hiena têm sua razão. Eles passam fome, tem que comer. Agora, o cara não chega lá e mata. E outra coisa, ele deu um tiro pelas costas e depois chegou, deu um tiro na cabeça do mulher e foi embora. Outra coisa, tinha gente observando tudo. Ficou na rua 11 anos, ficou na boa vida. Isso é a justiça do Brasil. São essas coisas que eu atingia muita gente que vinha do exterior, e eles falavam para mim, eu não estou entendendo. Gente que lia o jornal, não estou entendendo isso aqui, como é que eu preciso uma coisa dela? Eu falei assim, pois é, precisamos melhorar as coisas. Na fatologia, penúltima linha, anorexia nervosa, o sintoma para o diagnóstico de desequilíbrio orgânico. Poderia dar exemplo, por favor? Anorexia nervosa. Preciso dar exemplo disso. É só você ver uma pessoa que não come nada e que está atrás, ela se esconde atrás do taco do jogo quando está jogando bilhar. De tão magra que é. O pijama, como eu digo, tem uma lista só. Não tem jeito de fazer uma lista vertical. Ela não tem mais do que uma, porque não cabe. Então vocês vejam, é a mulher palito. É a palito lá do Popeye. O Popeye, Olivia Palito. Então é essa que é o que nós estamos falando aqui, a anorexia nervosa é justamente isso. Agora, ó, uma coisa séria. Uma pessoa, se ela fica com um processo neurológico pensando demais, aquilo altera determinados sistemas do organismo dela. Um dos primeiros que afeta é o fígado, dá uma hepatopatia nela. Essa hepatopatia pode afetar o processo cerebral, então fica uma coisa com a outra. Aquilo vai piorando. Uma pessoa dessa, então, com o tempo, ela fica fraca fisicamente e começa a ficar fraca mentalmente. Isso vai afetar a memória, a pessoa vai ficar irritadiça, tem uma série de condições sobre isso. Uma outra coisa séria que a gente tem que examinar nisso. Uma pessoa, por exemplo, ela às vezes ela é macroesplâncnica, ou seja, ela tem os órgãos, as vísceras dela grande. Essa pessoa nunca vai ser magra totalmente. Ela pode emagrecer ou ter um nível, por exemplo, sem adiposidade maior, mas ela sempre vai ser mais, assim, volumosa. Isso é inevitável. Por quê? A ossatura dela é maior, tudo isso é maior. Isso é bom examinar para não confundir com o processo de magreza ou anorexia nervosa ou obesidade. Tem que ir com calma. Tem gente que não tem jeito de ficar magro nunca. Por quê? Tudo é grande. Principalmente se a pessoa é pícnica, que ela é mais baixa e rombuda, tipo tanque ou barrica, está entendendo? Então,
Isso aí não tem jeito. Então nós temos que examinar como são as vísceras e os órgãos da pessoa, do sistema dela, para a gente avaliar o que é mesmo real em matéria de anorexia e bulimia. Senão nós não chegamos a uma conclusão correta disso. Agora, não sei se eu expliquei bem aí. Anorexia nervosa, por exemplo, aquelas donas top model que começam a ficar mais magra, porque os caras que são figurinistas, eles gostam de colocar a mulher bem magrela, para servir de cabide apenas. E também com isso eles acabam com a concorrência dos homens. Agora, o que se passa? Que eles acabam com tudo quanto é boa azuda. Não pode ter. Para ficar tudo cabide. Você joga um saco de aninhagem, cai bem. Entende? Que é o cabide. Então, isso aí também a gente tem que examinar e saber como é que é. Agora, por exemplo, aquelas donas que começam só a beber uma coisinha, um tomatezinho, um suquinho e não sei o que é, daí a pouco elas vão ficar de tal maneira e morrem mais cedo. Tem um monte desse povo que morreu mais cedo. Você sabe que eu estudei cosmetria no Japão, em Hollywood, em vários lugares por aí afora, na Europa. Eu vi as coisas de perto. Então, o que se passa? Eu conheci gente que chegou a morrer cedo, devido a isso. Devido a outra coisa. A mulher era lindíssima. Ficou aquele esqueleto ambulante que parecia que tinha saído de Auschwitz. Sabe como é que é? Pele em cima dos ossos. Dava pena o negócio. E outra coisa, chega num ponto que às vezes é irreversível. Os sistemas de órgãos não são mais recuperados. Val, na efeitologia, esse efeito sanfona, você podia aprofundar esses malefícios? Efeito sanfona é o seguinte, aquela pessoa que tem um determinado overpeso, quer dizer, um sobrepeso, e ela faz aí uma dieta, ou faz algum exercício, ou toma algum remédio, alguma coisa, e ela diminui aquilo. Então ela diminui, por exemplo, 5, 8 quilos. Passam uns dias, ou algumas semanas, quando vê, ela já recuperou tudo, voltou tudo ao mesmo peso. Então ela faz isso às vezes 3 vezes, vai e volta. Isso aí prejudica a pessoa com o tempo. Acaba dando alterações em outros órgãos. Esse é o efeito sanfona. Então, por exemplo, tem alguém aqui que seja assim? Você se pesa, como é que você passa? Como é que você está lá? Agora por exemplo, 1, 2 quilos, isso é bobaginha. Se a pessoa tiver, por exemplo, 80 quilos, se ela tem 1 ou 2 quilos, que aquilo tem variação, aquilo que eles falam na estatística, para baixo ou para cima, 1 ou 2 quilos, isso é normal. Agora, por exemplo, se o negócio começa com 5 quilos, já tem alguma coisa errada. Entende? Mesmo se o cara tenha 100 quilos, se há uma diferença de 5 quilos em pouco tempo, aquilo torna a voltar e fica sanfona, mais magro, mais gordo, mais magro, mais gordo. Isso aí é problemático, vai criar problema e dá alteração mesmo. Tem várias alterações. Sistema nervoso, circulatório, etc. Parece que hipertensão é uma delas, pode ser. Uma delas. Não sei se tem mais. Agora, por exemplo, por que acontece isso? Porque às vezes a pessoa dá alteração nisso que está falando aqui, a perda de sono, a insônia. Isso aí vai afetar a cabeça da pessoa, vai afetar o temperamento dela, pode afetar a vida. Depois que aquilo tem repercussão na vida dela, no dia a dia, do cotidiano, aquilo vai afetar tudo. Aí dá alteração. Tem gente que às vezes chega com isso aí, eu olho para a pessoa e falo assim, tem isso, isso, isso. A pessoa nunca, nem pensou naquilo. Então é preciso ver muito. Balança, eu acho, que toda mãe devia de dar, quando a menina faz 15 anos, do jeito que aconteceu outro dia, dá uma balança para ela fora de série. É o presente para ela. Entende? Eu estou falando a menina. Agora, o rapaz também acho que devia de ser, porque hoje a situação está precária. Devia dar para esse também. Então, o autopesador, a balança, eu acho que é um dos grandes presentes que a gente pode dar para os outros. Tem uma balança no banheiro, João. Hein? Eu tenho uma no banheiro, todo dia. Pois é, pode ser no banheiro. Agora, ó, tem essas balanças que custam 35 pratas só, 30 pratas, você compra a balança, mas elas, qualquer coisa, elas dão alteração. Então, é um problema se você deixa ela fora.
Eu tenho duas balanças que eu me peço. Se uma dá defeito, eu tenho a outra. Não pode molhar. Agora, elas ficam dentro de um armário. Se molhar, eu tiro, peso, torno a pôr. Que assim ninguém pisa, não cai nada em cima dela, porque essas balanças são super sensíveis. Se tem um peso maior ou qualquer coisa, a gatinha lá em casa, se ficar em cima da balança, com o tempo vai dar alteração nela. Entende? E outra coisa, a balança é para pesar muita coisa. A gatinha é muito mais leve do que isso. Mas isso é problemático. Outra coisa que não tem a ver com o verbete, você falou do Popper. Esse Sociedade Aberta a Seus Inimigos, ele fez esse livro em relação à União Soviética, regime fechado, contra o dogmatismo, que isso também tem repercussão na ciência. Agora, no livro, quando você cita ele 20 vezes, você pôs como positivo ou negativo, não sei. Não, ele está falando dentro dos argumentos dele, ele se reporta ao livro que ele escreveu, aonde está. Algum deles até fala qual capítulo, página, etc. Agora, ele fala assim de todos os livros. Mas eu peguei esse, para exemplo. Entende? Porque a luta dele é contra o dogmatismo também na ciência, né? Daquela questão de falsificação, falsificacionismo, tem vários nomes. Não, é que tem muita coisa. Agora, esse mito aí, ele fala umas coisas bem bravas, sabe? Aqui. Tem coisa que vale a pena ler aqui. Mas ele deve citar por causa desse outro livro dele, é isso? Aqui, esses 20 aí, não sei. Agora, o caso é o seguinte, ele fala aqui do Dario I, aquele caso lá histórico, ele cita aqui o fato, ele fala também aqui, sobre... Ele cita muitas coisas dos livros dele aqui nesse livro, é um dos que citam mais. Agora, ele fala ainda da heterocrítica aqui, por razões desse teor que acho tão difícil discutir qualquer problema sério com o professor Habermas, sabe? Habermas, o filósofo. Tenho a certeza de que é perfeitamente sincero, mas penso que não sabe como colocar as coisas de modo simples, claro e modesto, em vez de um modo impressionante. A maior parte do que diz parece-me trivial, o resto parece-me errado. Ele equivocou com o Habermas. E realmente o Habermas é isso mesmo. Eu sou favorável a ele. Aqui nessa competição, eu sou a favor do Karl Popper. Agora, tem muita coisa aqui assim. Ele fala, por exemplo, sobre o mambo jumbo, ou hocus pocus, que é a charlatanice do processo do Adorno. Aquilo que eu falo aqui, que eu já falei, ele tem a mesma ideia que eu. Que o Adorno era evidentemente hegeliano e marxista. E eu oponho a ambos, ao marxismo em especial, ao hegelianismo. Eu também. Entende? Agora, quanto a Marx, tenho um grande respeito por ele, enquanto pensador e lutador por um mundo melhor, embora discorde dele em pontos de importância decisiva. Critiquei amplamente as suas teorias, e por aí vai. Agora, Adorno era um pessimista. Adorno opõe-se conscientemente à clareza. Vocês lembram que eu cheguei aqui e falei sobre isso? Eu ainda não tinha lido isso aqui dele. Ele acabou com Adorno aqui, mostrou Adorno na realidade dele. Ele critica o marxismo como dogmático, quer explicar tudo na questão sociopolítica. E a psicanálise também como dogmática. Só por essas observações desse tipo, esse livrinho vale a pena ver. É que o Adorno adorna demais, né? O Adorno adorna demais. Adorna demais. Não, ele é meio boboca, né? Ele pensava que os outros não tinham inteligência, é só ele. E outra coisa, o próprio Horkheimer, que trabalhava com ele lá em Frankfurt, ele era superior a ele, muito mais. Uma tonelada de filósofos marxistas. Agora, ele é antimarxista, é lógico, também porque ele é contra o dogmatismo, e ele usa o racionalismo crítico para combater o dogma, até na ciência também. Valdo, aqui no ar. Aqui na parafatologia, na última linha, você põe assim, a liberação da autoparapsicosfera. Como que é esse efeito da perda de peso sobre o parapsiquismo e essa liberação? Se uma pessoa ela tem alterações no corpo que criam problema para ela vai ter a parapsicosfera alterada. Então, se você, por exemplo, está bem com o seu corpo, você vive bem com ele, você está em paz, você está pacificado,
a sua psicosfera muda toda, ela é toda tranquila, pacificada também. Então eu vejo o corpo como um índice, ou indício, ou agente, ou variável, que você pode sopesar o seu processo parapsíquico. É o corpo. Agora, eu não vejo só aí. Isso é do ponto de vista do geral da parapsicosfera da pessoa. Vamos supor, o óleo pensene da pessoa, aquilo que quando a pessoa anda, vai aquela nuvem de energia com ela, é o mundo dela, o micro-universo consciencial dela. Mas, por exemplo, na questão do corpo, aqui junto do peso corporal, tem uma coisa muito séria que é a pele. Se uma pessoa chega e ela tem algumas coisas que você vê na pele, aquilo pode ser problema de energia. Então, só de olhar para o corpo, às vezes, você sabe o processo da psicosfera sem ter feito uma prescrutação ou qualquer coisa, uma sondagem parapsíquica na pessoa. Só pela apresentação visual, física. Você entende? Falar que a obesidade é uma forma de autoagressão, você também. Ela reflete isso na psicosfera. Agora, o processo de autoagressão, a gente vê que a pessoa sempre ela fica perturbada com algumas coisas. Ela não se expõe. A autoagressão é assim, por exemplo, essas pessoas que se mutilam, tudo isso, ela tem uma coisa que alguma coisa escondida. Aquilo que eu falo que é o aposento, só ela tem a chave, que ela não mostra para ninguém. Essas pessoas são fáceis de você ver o diagnóstico na hora. Que ela está receosa, você vê que ela está escondendo alguma coisa. Observa que não é assim? Isso é em cima do lance, não tem saída. Eu sei, você que é médico aí, colega, eu acho que nessa questão de semiologia, se uma pessoa estudar bem a semiologia, ela vai cair na parasemiologia inevitavelmente. Devido ao processo só da apresentação da pessoa. Aí ela vai entender muito mais o diagnóstico, paradiagnóstico, as coisas todas, como é que deve ser feito. Agora, por isso que peso corporal é uma coisa grosseira, é rudimentar, superficial perante isso tudo. Mas é daqui que começa tudo. Então, temos que olhar. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma conferência. Um homem vai fazer uma conferência. Uns assuntos sérios, vamos dizer, de filosofia. Não tem nada a ver com o corpo humano. Mas ele chega lá. E a pochete dele chega 5 minutos antes dele na tribuna, eu já diminui um pedaço da inteligência desse homem para mim. Você entendeu, não? Você vai falar, mas Paulo, você está julgando o cara pela barriga dele. Não é. Eu não estou julgando o cara pela barriga dele. Eu estou começando a ver que ele não tem visão de conjunto, ele não tem cosmovisão. Porque se tivesse, ele cuidaria do principal instrumento que ele tem na vida dele, que é o corpo. Tem lógica isso ou não tem? Agora, vocês já de ver eu defender essa tese em curso meu no exterior, nos Estados Unidos, na Califórnia, quando o negócio estava começando, que tinha o povo que trabalhava com isso, tinha lá uma verdadeira rede de fitness, sabe? Tudo, um negócio muito grande. E esse povo todo tinha muito médico, psicólogo, psiquiatra, tudo no meio. E eu fui dar curso para esse povo. A dona, que era a dona da rede que financiava aquela ricaça da história, que era minha amiga, que eu conhecia tudo. Mas vocês há de ver eu falar isso, os debates como eu, juntava 5 dali contra mim, um querendo falar na frente do outro, falei, calma, o que há? Vamos devagar. No fim, sabe, o negócio ficava que o povo, alguns deixavam o curso em cima do lance. No primeiro dia que eu dava, porque aquilo demorava alguns dias. Ia embora, não queria saber de nada, danado da vida. Agora, o processo é esse, é mostrar essa realidade. Pelo corpo, você conhece a consciência. O corpo já é um indício. Por exemplo, eles falam que pelo dedo você conhece o gigante, não é isso? Pelo dedo. Agora, pelo corpo, você não conhece só. Você entra na intimidade da pessoa, só de olhar o corpo dela. Por isso que é que tem. Toda pessoa é um livro aberto. Você precisa de aprender a linguagem, de ler. Né?
a linguagem do corpo humano. Se você aprende, não tem nada, você vai saber. Agora, com o parapsiquismo, a coisa muda, porque tudo atinge um nível mais avançado, não é isso? Professor Valdo, na trinomiologia, o primeiro trinômio, é página 33. Você coloca assim, o trinômio do crescendo, banheiro, balança e restaurante. Queria entender o crescendo. O trinômio do crescendo, banheiro, balança, restaurante. Eu queria saber o crescendo, eu queria entender o crescendo. É um crescendo aqui, pelo seguinte, o banheiro aqui muda. O banheiro. Para você saber bem, você tem que estar tomando banho, cuidando da higiene. Então, vai ter uma balança lá, do jeito que ele tem a balança no banheiro. Tá certo? Então, ele vai pesar. Então, quando ele for ao restaurante, ele não vai abusar, ele vai saber o que vai fazer, etc. Tal. Isso é trinômio num crescendo ou não é? Eu te pergunto, banheiro, balança, restaurante. É assim que você vai ver o seu balanço. Vamos ver o seu balanço. A balança aí é o fiel entre o banheiro e o restaurante. Aí é preciso falar é preciso falar com o arlindário, né? Como que ti fa bene, aquele negócio, né? Mangia que ti fa bene. Vamos devagar com isso. Agora veja, banheiro, balança, restaurante. Você não entendeu, foi o crescendo, mas agora você entendeu, né? Eu tinha entendido bem, eu só não entendia. Se não tem banheiro, se a pessoa não liga para o banheiro, se ela leva isso de qualquer maneira, está danado. Se ela não tem balança, pior ainda. Entende como é que é? É meio que então, acumulativo, ela não né? tem balança, por quê? Porque ela foge da balança, ela tem medo da balança. Entende? Ela faz a retirada da laguna da balança. É um crescendo acumulativo aí de situação problemática. O negócio é muito sério isso aqui. Professor, sim. Aqui no ar. O senhor já fez algum estudo ou observação sobre o fato de que pessoas obesas dificilmente chegam na quarta idade? A pessoa, o que tem na quarta idade? A pessoa obesa dificilmente chega na quarta idade? Na quarta idade? Isso. Não, aí na quarta idade, geralmente, ela vai ser quase, a maioria deles, são Marcus Planck. Aquilo que eu estava falando, tem as vísceras grandes. Raramente você vai encontrar um na quarta idade que não seja Marcus Planck. Entendeu? Só isso é difícil da pessoa durar. Agora, você tem que ver o seguinte. Há pessoas que às vezes têm um processo de genética que às vezes auxilia, né? Ela consegue viver a tranco e barranco mesmo com excesso de peso. Mas isso é exceção. Tem um artigo da Mente Cérebro, né, que saiu fazendo a correlação entre obesidade na adolescência e adultidade com a perda neuronial mais séria no envelhecimento. Não, isso todo mundo sabe que perde, né? Tudo, perde mais. Mas agora o processo não é adolescência, não. Obesidade é um processo de infância. Né? Vamos devagar com isso. Tem que examinar muito isso. Agora, uma coisa muito interessante que tem é o seguinte, por exemplo, a minha infância, lá para a década de 30, não tinha gente obesa. Porque todo mundo passava fome. Então não tinha jeito de ficar gordo. Com o passar do tempo, aquilo foi aumentando. Agora, eu comecei a ver isso quando eu fui para o exterior. E cheguei para ver a Disneylândia, por exemplo, que eu fazia pesquisa lá, aquele negócio todo na Califórnia. E uma coisa absurda, né, o que a gente notava naquilo. Mas naquela ocasião eu já tinha mais de 30 anos. Já via as coisas já com outros olhos. Aí que eu comecei a ver que o negócio estava começando a crescer. Os corpos estavam inchando no Brasil. Os corpos brasileiros, das brasileiras, começaram a inchar. Hoje está tudo igual. Vocês viram que já tem estatística que nós estamos mais ou menos à base de 51% de obesos atualmente no Brasil, de excesso de peso. Então, por isso que eu escrevi esse verbete aqui, pequenininho, em cima do lance, só aquilo que interessa para o povo pensar. Porque se eu escrevesse muita coisa, a pessoa não ia ler. Agora, esse aqui não, tem 4 páginas, 3 páginas e meia. Tudo aí, em cima do lance, pingo no i, só para a pessoa saber. Não adianta querer tirar o corpo fora, literalmente. Entende? A verdade o processo aí é muito sério.
Agora, a gente vê, tem estatística recente deste ano que está falando que a média é 51% já de obesidade no Brasil. Já levaram isso até televisão, já teve até programa sobre isso. Professor. Então, isso é terrível pensar. Sim. Quais são os estudiosos, autores de livros sobre o soma, assim, que você considera os melhores? Olha, tem muita gente por aí afora, mas agora o que eu indico para você é você ir lá na Epígrafe e ver tudo que fala sobre fitness, que não seja excessivo. Então, fazer exercício físico, uma academia, alguma coisa que não seja excessivo. Olha todos os livros que tem naquilo e vê. Esses que são os melhores. E outra coisa, livros sobre dietética. Dieta. Porque dieta tem demais. Mas a gente não pode ir no bico disso. Uma dieta que serve para mim não serve para você, não serve para ela. A gente tem que entender bem isso, como é que é. Agora, por exemplo, além disso, igual tem o Perry Weil, nessa linha, assim, tem outros que você considere bons? Não, tem uma série deles, mas agora é preciso ver, é isso que eu estou chamando a atenção. Seu caso, por exemplo, você não tem problema com isso. Agora, eu só te digo uma coisa, é bom você ter uma balança. A balança, eu acho que não há exceção. Todo mundo deve olhar a balança. Por quê? Porque quando a pessoa aumenta o peso, ela não percebeu que aumentou. E às vezes o negócio já é tarde. Principalmente a moça na adolescência. Por isso que eu falo. Uma menina já divide e vê o que é a balança, vê como é que aquilo funciona. Porque se uma menina, por exemplo, uma mocinha, 12, 13, 15 anos, ela fica nervosa por alguma coisa na escola, alguma coisa do pai, da mãe em casa, algum processo com um amiguinho dela que brigou, alguma coisa, e ela começa a comer como fuga. Se ela aumenta aquele peso naquela idade, aquilo pode continuar. Se na família dela tem gente obesa, dentro da genética, aquilo piora mais. Ela não recupera aquilo mais. Então o problema todo é a adolescência. Agora, o que é brabo, a hora que instala tudo, é lá pelos 20 e poucos anos. Se a mocinha chegou e ela está rechonchudinha, deixa eu ver por quê. Agora, quase sempre o que leva a isso é sistema nervoso mesmo. Entende? Antigamente, na década de 30, eles chamavam assim, é nervosia. Hoje eles não usam mais isso, eles usam mais a palavra nervosismo. Mas é a nervosia. O povo já fala, não, era nervosa, é a nervosia. Por isso que ela está tão magra desse jeito. Eu falava lá. E tem o outro que está gordo demais, que está com nervosia. Entende como é que é? Então isso pode emagrecer e pode engordar, depende. Na mocinha, engorda. Agora, por exemplo, a mulher, depois a valsaquiana, depois de 30 anos, se ela fica muito preocupada, às vezes, ela perde a fome, aí ela não come, aí piora. Tem que olhar isso tudo. Tenho certeza íntima que conheço minha dupla de alguma vida passada. Às vezes sinto rancor ou repulsa inexplicável, apesar de nunca ter brigado. Tenho a impressão de que esse processo de mágoa ou repulsa vem de outra vida. Sei que devo aproveitar os fatos atuais e esquecer o passado. Mas como aprender a lidar com isso? Olha, o processo é tomar vergonha na cara, fazendo a organização, disciplinando, anotando aquilo que você acha que está errado. Faça, por exemplo, leva para um arquivo no seu laptop e coloca quando é que você teve esse processo de raiva, essa repulsa ou esse rancor, alguma coisa nesse sentido, e põe a data. E se você puder, examine qual foi a causa que levou aquilo. Sempre tem uma causa. Foi porque ela estava usando um sapato que você não gostou, ou foi para uma amiga e teve um jantar que você não foi, ou alguma coisa que você achou ruim, uma observação que ela fez. Observa o que é. Agora, depois você anota isso. Se você fizer isso durante uns 2 anos, você vai examinar o caso e o seu passado e o passado da sua duplista vem à flor da pele, vem a situação clara aqui na tona. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Fatologia, página 32, primeira e segunda linha. As disposições físicas e mentais pessoais, a prontidão psicofísica, a autoprestabilidade. Poderia explicar? O caso é o seguinte.
Se uma pessoa tem o peso corporal adequado, ela tem disposição. Disposição que eu estou chamando, chamo autodisposição física. Então, ela se torna uma pessoa prestativa. Se a pessoa tem obesidade, tudo vai devagar. É slow motion, é um desânimo para levantar é um problema, para acordar de manhã é outro problema. Então, veja, a prontidão psicofísica, não adianta a pessoa ter uma prontidão mental, se fisicamente o corpo, ela não sabe cuidar do corpo para ter uma resposta imediata. Isso tudo está dentro daquilo, como é que eu chamo? Tem um nome para isso. Instantaneidade? É a taquirritmia. Taquirritmia. Entende? Tem que ter esse processo. Então a pessoa aí não tem. O problema, a consciência ainda não alcançou esse nível. Então, a autoprestabilidade, uma pessoa prestativa, não é uma pessoa serviçal, presta atenção. Não é aquela que é o mordomo, ou escrava, ou da senzala, não é isso. Ela é prestativa porque ela é boa, ela é fraterna, ela usa a fraternidade. Isso é prestabilidade. Ela tem uma prontidão psicofísica, mental e física. Qualquer coisa, ela está na frente e faz as coisas para você, imediatamente. Isso é uma coisa impressionante a gente pensar. As pessoas, se você for estudar, elas são claramente, ou de um jeito ou de outro. É só olhar. Agora, na trinomiologia, primeiro, trinômio, banheiro, balança, restaurante. Poderia ampliar? Você quer falar aí para nós, que eu te expliquei tudo aí? Isso aqui chegou agora. Tudo começa no banheiro. Aí é um crescimento. Se você... Ou você faz higiene, tudo começa no banheiro, no troninho, na balança, de tomar banho. Eu ia falar da higiene exterior e da higiene interior. Né? E aí isso interfere no peso. Aí você tem a balança e depois você vai para o restaurante. O restaurante pode complicar ou amenizar a situação, que vai depender do balanço. Então, esse crescendo aqui é um crescendo se o trono do restaurante é superior ao trono do banheiro, a pessoa deve já pensar na Avenida da Saudade. Vamos então, pelo que eu entendi, esse crescendo aqui... vai morrer mais cedo. É de acumulação, ou de solução, ou acumulação de problema, né? Tem gente que acha que a poltrona do restaurante é o seu pódio de vencedor. Entende? Isso é um perigo. Se a pessoa vai para o restaurante e senta no pódio, está danado. Desde criança muito nova, vivi em subpeso. Só consegui ganhar peso quando cortei relação afetiva subjugada à minha mãe. Hoje me questionei se foi feito algum trabalho para minha mãe ou para mim durante minha infância, pois sei que ela, na sua juventude, foi da Umbanda e saiu. Além do subpeso, também sempre tive dificuldade em fixar relacionamento afetivo sexual. Será que essa assedialidade que percebo é só responsabilidade minha ou há alguma pressão externa mais ostensiva? O que posso fazer para superar essa situação? Olha, tem uma coisa aqui que seria bom eu falar, não deixar passar. Você falou uma coisa aqui interessante, que durante a sua infância, você estava lá enquanto você estava com a relação subjugada à sua mãe. Às vezes, era a comida da sua mãe. Existe disso. Vocês estão entendendo? A refeição, a alimentação, a dieta. A criança, às vezes, não gostava, porque a mãe implicava, batia nela, ela não queria comer. Outra hora, não gostava da comida que a mãe fazia. Quando ela saiu de casa, ela melhorou o processo de subpeso. Então, não é só Umbanda que está influindo nisso. É preciso ver também o processo de refeição, dieta, essa coisa toda, nesse caso aqui, que é muito óbvio. Agora, o que eu vejo nesse caso aqui é o seguinte: você deve ficar um pouco mais extrovertida para melhorar. Eu não sei se você é extrovertida, mas tudo indica que você teve alguma repressão no processo da infância por causa da mãe. Mas isso, professor Valdo, isso é comum, porque eu vejo com meus filhos e com meus irmãos, assim, a criança, às vezes, em casa, não come determinadas coisas. Aí vai para a casa do amigo, do vizinho, come tudo. Come de tudo. Eu sei que acontece isso. Nós sabemos disso.
Mas às vezes também é porque a comida é sempre a mesma, lá a comida é diferente. Quando muda a comida, isso varia muito. Ô, seu Valdo, olha só. Aqui, ó, tem até uma expressão relativo esquisitinha do povão, né? Que eles vivem falando, né? A galinha do vizinho. Sim, é mais gostosa. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque eles relacionam esse negócio de galinha com a mulher do vizinho. Isso é até efeito boca livre, existe isso. Porque isso aí, ó, o nosso é especialista. Agora, ó, pense bem nessa condição toda sua e vê como é que você faz para se organizar. Organiza a sua dieta, olha seu peso e vê o que você faz. E arranja algum objetivo sério na sua vida de assistência. Com isso, você vai melhorar, vai ter mais contato com os outros. Isso aí vai melhorar o seu ciclo de relações e sua vida social também vai melhorar. Participarei do ECP2 no próximo fim de semana aqui em Curitiba, na condição de doador de energias para o campo. A perda de peso corporal que pode ocorrer nessa situação pode levar a algum dano efêmero ou permanente para o soma dos doadores nos 2 dias de auxílio na formação dos campos. Em campos ectoplásmicos mais ostensivos, excetuando o ECP2, que você já experimentou, há danos reais para o ectoplasta? Olha, pode haver danos sim, mas reais, definitivo não, porque os amparadores olham isso tudo. Se a reunião, ou se você entra num transe, mas o holopensene ali é positivo, nada ocorre negativo para você. Se tiver alguma coisa de recuperar, eles mesmos vão falar para você o que você deve fazer. Na questão do ECP2, eu fiz muita experiência com essas coisas todas e fiz experiências de muitas reuniões na minha vida inteira. Então, o que se passa? Em 2 horas a pessoa pode perder, isso é comum, 2,5 kg numa reunião dessa. Isso é muito comum. Agora, lembre-se, numa partida de futebol, um jogador de futebol pode perder até 6,5 kg. Mas aí a partida de futebol geralmente é um pouco mais do que isso. Agora, estou falando 2 horas em seguida. A pessoa geralmente pode perder meio quilo, 1 quilo, 1,5 kg, vai até 2,5 kg. Isso é muito comum. Agora, ó, aí depende do corpo que a pessoa tem e da capacidade de doação de energia que ela tem. Nós fizemos até o ECP2 comigo lá, fazendo o levantamento de peso do povo, vendo sangue, uma opção de coisa. Então, isso é um fato. Mas eu, lá no Centro da Consciência Contínua, eu fiz experiência com muita gente. Então, a gente pesava todo mundo antes de começar e pesava tudo a hora que acabava, 2 horas depois. Ninguém tomava nem água. Agora, 2 horas, 2,5 kg, isso não é normal. Só pela respiração inconsciente não dá. Outra coisa, tinha ar-condicionado no lugar. Como é que a pessoa perdeu? E outra coisa, era batatófilo, uma coisa. Se a pessoa eu colocava junto da turma de doadores, ela perdia mais peso que os outros que não estavam. Isso é regra. Nós vimos isso, ó, muitas e muitas vezes. Na academia, isso foi na década de 80. Na academia eu perco 1 quilo 1 hora de exercício, que é normal. Né? Não, 1 quilo assim, em 2 horas, a maioria pode perder. Isso é normal, dependendo do peso da pessoa. Agora, isso estou falando do ponto de vista físico, você está fazendo exercício. Agora, nessas reuniões nossas, ninguém fazia exercício, está todo mundo parado e no ar-condicionado. Como é que a pessoa perdeu? Era doação mesmo. Agora, tinha gente que não admitia. Falei assim, não, você vem, vamos na próxima semana, vamos ver. Aí vinha, lá pela 3ª vez, falei assim, não, realmente, isso é impressionante, eu não entendo. O que é que eu estou dando, que eu não sei? O que está escapando de mim? Isso é um cara, né, querendo segurar o material dele, que era energia. Você está entendendo? Isso tudo acontecia na minha casa, sabe? No andar que nós tínhamos lá com o negócio todo daquele jeito, o andar de baixo. Professor, e no caso de esterilização e não perder? Porque a gente já fez no laboratório aqui na dinâmica parapsíquica. Aí é preciso de ver também, fazer várias experiências com vamos dizer, os índices locais adequados. Às vezes não foi feito adequadamente. Tem que olhar muito isso e fazer sempre no mesmo padrão. Uma só experiência não adianta. Tem que fazer uma série. Não adianta tirar resultado disso uma só. Isso é bobagem.
Pode a pessoa com excesso de peso diluir a gordura excedente com suas próprias energias em um autotratamento diário? Pode, é lógico. Se ela começar a transpirar, ela vai longe aí. Ou pode ser heterotratamento, por exemplo, que eu faça diariamente durante a noite a diluição da gordura excessiva de outra pessoa? Aí depende do que é. Como se faz isso? Se possível, a gordura por esse meio diluída sairia pelos poros ou na urina e fezes? Não. A gordura, o peso da pessoa sai por tudo quanto é lado. É bom examinar aqui, ó. O que é que eu estou falando? Presta atenção. Exoneração intestinal, quer dizer, fazer cocô. O ideal é todo dia. Diurese, é fazer xixi. O ideal é dentro de algumas horas, algumas vezes por dia. E com a idade, isso aumenta as vezes que você vai ao banheiro. Isso é aquela senhora que chegou para mim e falou assim, pois é, eles queriam que eu ficasse lá junto com aquelas moças. Eles não entendem, né, Val, da minha idade, que eu tenho que ir ao banheiro muitas vezes. A gente fica constrangido. Então eu falei para minha filha que eu não ia ficar aí. Então eu fui para o hotel. Ela está certíssima. Assim, ó, que falta de sensibilidade do povo que levou a pessoa para colocar lá. Entende? Então a pessoa de mais idade, mesmo que seja do mesmo sexo, não deve ficar com a outra no mesmo quarto, no negócio, porque ela vai ter que levantar mais vezes do que a outra. Isso aí é um pouco constrangedor. Você está entendendo? Chateia. Principalmente se a pessoa não é da mesma família, diferente. Agora, outra coisa, eructação. Você sabe o que é eructação? É arroto. A saída de gás por cima. Agora, flatulência, a saída de gás por baixo. Esse eu não preciso falar. Né? Agora, transpiração, é exercício físico, é a sudorese. Agora, perspiração inconsciente. É uma pessoa que está andando, por exemplo, se está fazendo calor, ela transpirou, ela nem está sabendo, aquilo está saindo dela. A pessoa perde peso andando e não viu nada. O que é? Aquilo está saindo, é tudo que está saindo dela. Agora, lacrimejamento. Isso aí é mulher que às vezes perde peso por aí. Né? Espirro também pode dar. Se uma pessoa começar a espirrar muito, sai uma opção de coisa junto do espirro. Não é só perdigoto, não. Bocejo. O bocejo pode chegar a dar parestesia. A parestesia é o processo de dar na pele que tem alteração. Isso aí é devido ao processo de energia. Às vezes tem. Então a parestesia existe e o bocejo é uma coisa normal. Se a pessoa não dormiu bem ou qualquer coisa. Mas qual é a relação disso com o peso? Tem peso. Eu queria entender. Tem o peso. Tem, porque a pessoa começa a bocejar, isso aumenta a perspiração inconsciente. Tem uma opção de coisa nisso aí. Agora, menstruação, essa eu não preciso explicar. Ejaculação, também não precisa. Muito embora a ejaculação, você vai falar, é muito pouquinho. Pouquinho é vovozinho, depende. Porque junto com a ejaculação tem transpiração, tem isso, tem aquilo, tá opção de coisa. Depende dos folguedos. Sabe o que é folguedo? Não é aquilo mesmo. Agora, então, o que se passa? Higiene. Corte de cabelos, corte de unhas e banhos. São os emunctórios. Entende? Os fâneros, como a gente chama. Por exemplo, tem gente que deixa a unha crescer. A hora que tira o cabelo, por exemplo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pois é, você não acha que eu emagreci? Eu falei assim, não, calma. Você cortou demais seu cabelo. Quantos quilos foram o cabelo? Vamos devagar. Aquela pessoa que tem o cabelo até no traseiro, lá atrás, no cóccix, vai cortar cá em cima. Como é que fica? Vamos devagar. Agora, esterilização energética, ou ectoplásmica, balonamento, desassim, arco voltaico, crânio chacral. Isso tudo aí faz perder peso. Depende do que é. Aí depende do assim, da assim e do desassim. Agora, caracterologia, página 34, transpiração por exercício físico. A transpiração por causa do calor da sauna é benéfica? Olha, no Brasil eu sou contra a sauna. O Brasil já é uma sauna natural. Por exemplo, aqui, você vai usar a sauna aqui em Foz do Iguaçu, a maioria dos meses é um negócio super negativo, que você transpira só de sair da sua casa, sair do ar-condicionado. A rigor, a gente vive numa sauna. Pois é, uma sauna natural. O Brasil é a chamada sauna tropical. Então, isso não é bom. Na Finlândia, outra coisa. Vamos pensar bem nisso, vamos devagar com a dor. Valdo, pesquisas têm mencionado, feito a relação entre a perda e o ganho de peso corporal com a qualidade do sono.
eu não vi em nenhum lugar aqui a questão do sono no verbete. Daria para colocar? Não, nós estamos falando aqui, eu já falei várias vezes, parece que tem aí uma referência, coisa assim rápida. Mas o processo é o seguinte, é o problema da carga horária de sono, que influi aí. Tem algum lugar aí, chegaram a perguntar, eu falei aí. Entende? Eu não encontrei. Isso aqui, aí é sério, mas agora, não é o mais importante. O que eu estou achando é que isso aqui que eu estou chamando a atenção é que é importante. Agora, ó, a balança, por exemplo, eu falo aqui em vários lugares, não é só numa vez, não. Mais de uma. Pois é. Fala aí com ele. Ciclo metabólico. O que você quer? Uma outra questão, Valdo, que eu gostaria de perguntar é, na fatologia, por que não foi inserido todas aquelas medicações que a pessoa utiliza para emagrecimento rápido? Eu sou contra isso. Por isso que não foi colocado. É lógico, eu não vou pôr nunca uma coisa dessa. Eu vou falar, por exemplo, sobre o glifage, que o povo está usando, que glifage foi feito para a pessoa evitar diabetes. Tem um monte de gente que está tomando para emagrecer. Eu não vou falar, isso mata. Você tem um cuidado danado, esses remédios são terríveis. Outra coisa, o remédio serve para mim, não serve para ela, não serve para você. Serve para você, não serve para mim. Como é que fica? Eu não vou indicar isso. Isso é um perigo. Pelo contrário, eu já tinha falado aqui antes, estou voltando a falar. Isso tudo é perigoso. Você tem muito cuidado com o remédio. Eu tomo, por exemplo, atualmente, já faz algum tempo, faz mais de ano, eu estou tomando glifage para evitar diabetes, no meu caso. Agora, eu tomo uma grama por dia, um grama por dia de glifage. Agora, o glifage, o que faz? É 500 miligramas cada dia, meio grama, entende? Agora, aquilo é grandão, aquele comprimido. De vez em quando eu noto que meu organismo não absorveu aquilo, ele não está funcionando. Tem um outro remédio que eu já falei aqui também, que é o Alegra, grandão. Aquele também, conforme o caso, o seu organismo não absorve. Parece que ele tem uma blindagem. Então, para aquilo funcionar, seria o caso da pessoa dar uma mordidinha nele, para ele começar a funcionar, porque senão ele vai sair inteirinho, incólume, invicto, indene, bonitinho. Então, não resolve nada. Isso tudo também a gente tem que pensar. Valdo, só uma última questão. Para fins de construção, elaboração do verbete, caso ele fosse... Aqui é neutro o tema central, mas se fosse nosográfico, na fatologia caberia colocar, então, esses medicamentos? Não, eu sou contra o negócio de pôr medicamento. Medicamento também é uma coisa muito transitória. O que hoje está sendo usado, amanhã não vai ser. Eu raramente falo em medicamento, quase sempre eu meter o pau. Observa a minha vida toda assim. Olha lá no Projeciologia que eu falo em medicamento. Mas para expor o negócio, que é um perigo. E outra coisa, o medicamento que eu escrevi naquela época sobre lá no fato, de 1986 para cá, todos eles já mudaram, não tem mais aquilo que tinha. Então, você não pode. Farmacologia, abre o olho. Cada um tem que fazer a sua farmacologia. Ô, professor. Seu fármaco tem que ser personalista. Isso é que é o ideal. Agora, para expor bem a situação, não poderia colocar o uso em 99% dos casos patológicos de remédio para emagrecer? Eu não confio nisso. Medicamento, meu chapa, eu já estudei isso demais. Então, mas justamente Eu para comecei expor... a estudar isso quando eu era odontólogo. Foi antes de estudar medicina. Medicamento é das coisas mais bravas que tem na vida humana. Tem que examinar isso tudo. Eu já peguei várias pessoas aqui e levei lá em casa para mostrar como é a minha farmácia. Eu tomo 6, 7 remédios todo dia diferentes. São 9 tomadas, todo dia. Então fui mostrar como é que eu coloco os remédios. E olha, eu sou especialista nesse assunto, eu estudei muito farmacologia. No entanto, eu olho detalhe como se fosse uma criança. Medicamento é um negócio tão bravo. Se você está lá, você não prestar atenção, você vai tomar 3 e não prestar atenção, às vezes você pode tomar 2. Se você tomar um Zanidip, que segura seu coração, você pode ter um ataque cardíaco imediatamente, questão de meia hora depois. Só que você
tomou, esqueceu, tomou em seguida um outro. 2 comprimidos, é comprimido desse tamanhozinho. Se você tomar 2, você está no buraco. Tem alguém aí, não tem professor, eu quero... cardiologista? Senão a gente ia falar, o Zanidito. Pois é, overdose. Uma bobagem, se a pessoa não olhar. Então eu levo a pessoa lá para mostrar, olha aqui, ó, como é que está tudo estabelecido, tudo direitinho. Eu sei tudo como é que eu tomo, então é listagem. Não tem jeito de errar. Eu nunca troquei um medicamento com outro. Outra coisa, a maior loucura que tem é aquilo que a gente vê no filme americano. O cara pega 4, 5 dragens, tudo quanto é, e faz assim, ó, e come. A gente tem que tomar remédio com alguma coisa que você come, para defender o estômago. Isso está tudo errado. E tomar tudo de uma vez também é loucura. Eu tomo 3 em cada refeição, por etapas, com comida diferente. Pode falar. Na página 33, legislogia, a lei do maior esforço evolutivo aplicada à manutenção do soma às leis da fisiologia humana. Uma explicação melhor sobre isso, e outra pergunta é a seguinte: se a obesidade pode atrapalhar a pessoa na PROEX dela? Totalmente. Ninguém veio aqui para ser gordalhão e fazer uma programação de vida para os gordalhões. Não existe isso. Até hoje eu não vi ninguém com isso. Você conhece alguém? O Loche conhece alguém lá na PROEX, já está falando em PROEX? O cara que veio tem que ser uma baleia para tratar das baleias. Eu ainda não vi. Então isso, o negócio não é assim não, o negócio é diferente. Agora, vamos aqui te explicar isso aqui. A lei do maior esforço evolutivo aplicada à manutenção do soma. Isso é isso que eu tenho tentado fazer com a minha vida esses anos todos. Os detalhes que eu olho, as coisas que eu sigo, processo de alimentação, sono, exercício físico, banheiro, você está entendendo? O banho que eu tomo, escova de dente, a situação toda, tudo isso eu já falei aqui de diversas maneiras. Então, isso tudo é a lei do maior esforço evolutivo aplicada à manutenção do soma. Mas, em compensação, eu estou com 79 e tenho à minha disposição até o momento, do jeito que eu tenho. Entendeu? Não é todo mundo assim. Verdade. É tanto que chega uma porção aqui, de vez em quando eu ganho de alguns deles. Né? O cara está bem mais moço e eu engulo o cara. Quer dizer, pelo menos alguma coisa. Já tenho um percentual de alguns que eu posso ganhar. Agora, as leis da fisiologia humana são as leis das funções dos seus órgãos e sistema do corpo humano. Quanto mais você souber isso, melhor. Eu sempre achei que a turma mesmo da medicina devia de fazer livros sobre fisiologia para mostrar essas coisas para os outros. E eu procurei sempre falar nessas coisas, direto ou indiretamente, em artigos, tudo que eu já fiz, até nos cursos, meus livros, tudo eu falo nessas coisas. A fisiologia humana, o ideal seria que todo mundo entendesse o que é isso. Por quê? O maior instrumento que você tem na sua vida é seu corpo. Quanto mais você souber como é que ele funciona bem, melhor para você e para todo mundo que convive com você. Então é muito importante a gente raciocinar por aí. Você não acha que tem lógica isso? Claro, professor. É o caminho. Ok, obrigado, viu, professor? Professor Valdo, aqui em cima. Uma coisa que o senhor estava falando ainda há pouco, de como o senhor toma os remédios. Né? E aí, o senhor tinha acabado de falar que não pode tomar um remédio, vários remédios juntos. O senhor podia falar... Americano tem mania disso. Ele chega no banheiro, quase sempre é assim. Tem uma caixinha na parede, um monte de remédio. Ele pega um, outro, e vai lá, porque ele estava nervoso. Aquilo é negativo, estão dando exemplo negativo. Filme americano é a maior besteira. O cara vai escovar o dente do filme americano. A das coisas pior que tem. Mas é o filme, isso é o filme. Mas tudo é errado. O medicamento... A gente tem que escovar o dente fazendo assim, ó, porque o negócio tem que limpar de cima para baixo e depois de baixo para cima. Esse faz... Professor, e o medicamento, um monte? Porque fala um pouco mais sobre isso. Por que tem que ser um medicamento? Medicamento é o seguinte, escuta só.
Eu sou farmacêutica bioquímica, professor, eu me formei. Então você não sei mais entende nada, uma coisa que eu vou falar. Mas eu fiz a Existe um faculdade, processo 4 chamado anos. interação de medicamentos. A Interação pessoa não pode medicamentosa. tomar uma série que um vai interferir no outro. Não vai dar o mesmo efeito. Mas, O professor ideal Valdo, é ela fazer cama, O ou médico- camadas para isso. Ela tomar um remédio com um pouco da comida. Come mais um pouco, toma o outro. Depois toma o outro. Isso é o correto para defender a mucosa gástrica, para haver absorção melhor dos remédios, tudo mais. concordo. Seja vitamina, seja Professor. apenas um componente para ajudar, ou alguma coisa. Mas agora, é preciso ter muito cuidado com os remédios graves, por exemplo, principalmente cardíacos, dentro da área da circulação ou da cardiologia. Tem que abrir o olho com isso. professor, o médico, passa o medicamento junto. Aí, ó, eu conheço Isso, um monte de médico isso, que fala a favor do vinho. Sim, Quer dizer, conheço uma porção de colegas meus que fumam. mas aí... O que você quer com esse povo? Banana para eles? Não, te a ferrando. ideia Não interessa se é colega, está errado. Porque vai Agora, ter... ó, eu já fiz lá no Rio, eu quase apanhei, né? Então, uma vez tinha 17 médicos que resolveram conversar comigo lá em Ipanema. Então, me fechei com eles numa sala. Foi uma balbúrdia, mas no fim eu consegui vencer. Porque dos 17, 10 foram a meu favor. Então, a gente engoliu os outros 7. Mas, para eu mostrar essa realidade, como é que era, tudo quanto é pergunta que eles quiseram. Olha só, Eu me fechei lá na Visconde Pirajá, isso foi umas 3h30 de debate com esses 17 médicos. Eles mesmos que pediram. Isso foi na época do Centro da Consciência Contínua. Eu recebia muita gente em casa, então reuniram os médicos e disseram, não, nós queremos fazer umas perguntas para você. Agora, você sabe, o prédio não caiu porque o negócio lá era forte. Não teria. em síntese, né? A gente, por exemplo, quem tem diabetes 2 como Sim. eu, tem que tomar as 800 miligramas. Eu dividi, eu tomo de manhã, eu divido no meio o comprimido, tomo um de manhã, mas de manhã outro de noite, na hora do café. Agora, você toma Mas eu tipo tomo glifage? junto com... Você toma glifage? Não, né? Glifage, sim. Pois é, eu tomo eu divido, eu divido na grama, metade. já Mas, faz mais de ano. mas tá junto com remédio para Eu também pressão. tomo junto, mas desse jeito que eu estou falando para Isso, você. come um pouquinho, coloca, porque vai ter. E outra coisa, tem os horários todos. Vai estar junto. O medicamento Minhas vai estar refeições junto. e a tomada de remédios é de 8 em 8 horas. A capite? É mais ou menos 3 horas da manhã, que é quando eu estou aceso, 3 horas. Senhor. Depois 11 horas da manhã. E depois, quase sempre entre senhor. 6 e 7 horas da noite. O Essas senhor. são as 3 refeições que eu tenho. Agora, hoje, eu estou com a minha vida tudo nos trinques, porque eu não estou viajando. Então, não tem erro, não há modificação de rotina, o rame-rame é todo estabelecido matematicamente, não tem erro. Se aparecer um mosquito, é coisa nova, é preciso ver por quê. Lá em casa é tudo assim, eu olho tudo, mosquito, aranha, tudo que aparece. Quando está tomando remédio? Não, Ou o em dia qualquer inteiro, momento. o ano inteiro. A fazer a O ano relação, inteiro. fazer a Eu examino simbiose. tudo, eu estou te falando como é que é. Eu estou perguntando. Outra coisa, Eu eu entendi. Gostei. Eu faço também, presta atenção, eu faço o estoque de medicamento. Sim, Eu sempre tenho vários claro. de cada um deles, nunca Sim, falta. isso é inteligente, Se né? começa a faltar, eu já reponho. Assim. Tudo bonitinho. Mas então vai comendo, vai tomando remédio. Né? Eu gostei da Agora, ideia, eu nunca tinha pensado. Tânia, boto junto. eu fiquei mais especializado e também com mais detalhismo nessa história, porque eu fui o velhinho da bolha durante muito tempo, devido à minha hipertensão. E eu recuperei o processo da minha hipertensão. O senhor recuperou, o senhor não Eu toma recuperei. mais remédio? Não, eu tomo, mas não é mais a mesma coisa, não tem mais problema, não pense nisso. Agora, eu estava quase que o negócio acabou comigo. Não, professor, eu estou Agora, tomando há uns veja, 4 anos. isso foi, hein? Eu tomo há 4 anos para Não, pressão. A minha pressão eu baixou. tomo remédio para hipertensão desde 12,6. 1960. A capite? Faz 51 anos só. Agora, o que é que se passa? Eu tive, na década, mais ou menos 70 para 80, eu fui o velhinho da bolha.
Quando a Malu chegou, ela mesmo via que eu era o velhinho da bolha. Naquela ocasião, para mim, era problemático até carregar as coisas. Eu cheguei a ter 68 quilos. Entende? Eu emagreci tudo, porque para poder. Agora, o que me salvou foi o propanolol. Foi a base do processo que me ajudou. Propanolol. Propanolol, divide o processo do coração, que vai direto. Agora, hoje eu não tomo mais propanolol, mas derivado. O Zanidip mesmo é derivado. Pois é. Eu tomo indiretamente. Agora, eu escapei daquilo. Agora, o povo perguntar para mim, mas por que vai ser assim? Eu falei assim, estou me preparando para quando o carnaval chegar. Quer dizer, eu ainda não estou trabalhando com o meu serviço, o que eu preciso? Então, Chico eu Buarque... vou cuidar da minha saúde para quando... É agora. Por isso que eu estou aqui. O professor Chico Buarque pegou essa frase do senhor, foi estou baseado preparando para quando o carnaval chegar. Estou me preparando para quando o carnaval chegar. O meu carnaval é agora. Beleza, muito obrigado. Tenho acúmulo de gordura somente na barriga e não consigo zerá-la na região. Faço exercício físico de 3 a 4 vezes na semana, onde faço natação e corrida na esteira. Tem alguma dica de como diminuir essa gordura localizada nessa região? Não, aí é preciso ver o que você come, né? Primeira coisa, eu acho que aí o processo sério é esse. Isso aí é comida. Se você está fazendo tanto exercício e não diminui a pochete, é por causa da comida que está na carne. Tem comida que é brava. Por exemplo, eu descobri que a temoia, se eu comer muito, aumenta meu peso. A temoia é uma delícia, né? Você sabe, a fruta. Agora veja, aparentemente ela não tem nada para engordar assim que você possa pensar. No entanto, ela engorda. E outra coisa, ela engorda mais mulher do que homem. Agora, no meu caso também ela engorda. Então eu tenho que dosar. Não posso comer uma porção, porque conforme a situação dá uma vontade de comer uma porção, né? Não pode. Os intermissivistas podem se desviar da Proex e for com fins desonestas ou criminosas? Então, que intermissivista é esse, né? Não é intermissivista. É possível escolher o corpo físico ou sexo para a sua ressoma? Depende. Tudo depende. Se na ressoma eles não estiverem satisfeitos com a escolha, o que deve fazer? Aprende para a próxima vida, né? Veja o que é. E outra coisa, não entre na Belex. Em efeitologia, página 33, quais são os efeitos da reciclagem comportamental na perda e manutenção do peso corporal? Olha, isso tudo nós estamos falando aqui. Agora, o problema todo é o seguinte, a reciclagem comportamental, quer dizer, o modo da pessoa se manifestar, a conduta, no caso, a etologia da pessoa. Como é isso? Uma pessoa, por exemplo, quase sempre, se ela aumenta muito o peso, fica excessivo, ela cria problema de relacionamento, a partir dela mesma e não dos outros. O processo é a manifestação dela com os outros. Se é mulher, isso é pior do que com homem. Então, isso é uma das coisas mais do que óbvias que tem. Então, os efeitos da reciclagem, da ressex existencial da pessoa, é muito importante. Agora, uma pessoa que muda para melhor o peso corporal, ela vai sentir mais motivada, com gasolina azul, as coisas todas melhoram para ela. É um novo patamar. E ela deve mudar a vida dela a partir disso. É o que acontece. Com muita gente não faz isso quando faz essa cirurgia. Pelo contrário, quando faz, ele volta tudo como ele era. Ele pensa que ele é rapazinho quando ele era magro, começa a comer sem parar, etc. Isso não pode. A pessoa tem que manter. Muitas mulheres engordam na menopausa. O que o senhor recomenda? Menopausa tem que estudar cada caso, que o negócio é mais bravo. Tem que ver, inclusive, reposição hormonal, se é o caso, como é que é, processo da idade, como é que funciona, o biotipo, o biótipo, a biotipologia da pessoa, como é que é, tudo tem que ver. O senhor poderia aprofundar na página 33, em Colegiologia, o Colégio Invisível dos Nutricionistas, como funciona? Eles estão estudando tudo sobre a dieta, né? Como é que é. Eu acho que todo mundo precisa de ter um médico de confiança, um médico amigo da família e um nutricionista, principalmente se tem alguma curva da prosperidade. Isso é um perigo. Então, nutricionismo, o dietista, nós temos uma série de médicos aqui, tem uma série de dietistas, só a pessoa vê. Outra coisa que eu falo, se a pessoa vem para cá,
Quando ela melhorar essas duas coisas, ela vê uma terceira que é muita gente que precisa. É o fonoaudiólogo. Que muita gente vem tudo inibido, fala para dentro, precisa falar para fora. Então, o fonoaudiólogo também entra nisso, que a pessoa começa a melhorar, começa a ter mais contato, a expor a situação, vai apresentar até um curso, uma palestra, é preciso de ter fonoaudiologia. A pessoa que foi magricela quando criança pode passar a ter excesso de peso a partir da adolescência só por assédio ou possessão de consciência? Tudo é possível, depende da biotipologia. Nesse caso, o desassédio faria a pessoa voltar naturalmente ao que era quando criança? Depende. Se de ver até que ponto que foi aquilo. Porque há uns processos seguintes, quando há um sobrepeso, e aquilo demorou muito tempo, é muito difícil voltar ao que era na estaca zero, do jeito que foi no início. É preciso examinar cada caso. Depende do tempo. Um dos pontos que dificulta o trinômio banheiro, balança, restaurante, é a abolição do reflexo gastrocólico presente naturalmente em todos os recém-nascidos, que evacuam após cada mamada, na população adulta, que fugindo das balanças leva à obstipação intestinal, diverticulites, predispondo o câncer intestinal. Nessa nossa saúde começa pelo bom uso do trato intestinal. De que maneira educar a população quanto a esse quesito de termos, de lutar com o marketing do fast food que prolifera em todas as esquinas? Quem está falando aqui é aquele nosso médico, que sempre escreve. Ele tem toda a razão sobre isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu vivo falando aqui negócio de banheiro e balança, né? Viu? O tempo todo. Se de abrir o olho. Outra coisa que eu falo sempre, eu gosto, por exemplo, de comida chinesa. A comida chinesa, por exemplo, você come mais e não engorda. Outra coisa que tem a comida chinesa que é seríssima, que isso influi, o povo não sabe, que é o seguinte, eles não fazem leftover, a comida de ontem. É sempre a comida do dia, da hora. Eles vão ao mercado cada dia e trazem aquilo para fazer o prato. Isso aqui é o ideal. Então, essa comida nova, virgem, inexplorada, que não foi requeimada ou refeita, entende? Isso é o máximo. Então, é preciso examinar isso na questão da comida chinesa. Eu vivo comendo comida chinesa aqui. Agora, o que é engraçado é que o povo descobre o que eu como, chega lá e pede o mesmo prato que eu. Está entendendo? Isso é preciso ter cuidado, porque acaba viciando. Abre o olho. Comida chinesa pode viciar, igual qualquer outro tipo de comida. Tem que ver como é que é isso. Outro. Quando eu era criança, até os 7 anos, tive defasagem da alimentação pelos meus pais, onde eu não comia direito. Depois fui criado pelos meus tios, onde cheguei muito magro e raquítico, tendo que tomar um monte de medicamento e vários frascos de óleo de fígado de bacalhau. Hoje sou uma pessoa magra e sadia, onde não consigo engordar somente tendo um pouco de barriga. Minha genética é magra, mas por ter passado por isso na infância, será que isso me ajudou a ser uma pessoa magra nessa vida atual? Pode ser. Aí tem que examinar. Tem que ver isso que eu acabei de falar aí. Biotipologia. É a sua genética, o modo que tem. Ver se você tem irmão, como é que examina. Examinar de uma maneira mais ampla o seu caso. É difícil a gente afirmar aí o que seja. Qual é o motivo do fato de sentir sair as energias geladas do corpo na exteriorização? É a doação de energias. Isso é o mais do que óbvio. E geralmente é ectoplasmia, né? Se está saindo muito, e principalmente se o negócio é gelado, é porque tem ectoplasmia. Isso é óbvio. Em recente curso, perguntei ao professor Mário sobre a sensação recorrente quando amplia a exteriorização de energias e sinto como se o estômago viesse na boca, similar quando se está na montanha-russa. Disse ele que poderia ser ectoplasmia. Como proceder e verificar se essa condição realmente for afirmativa? O caso todo é o seguinte, veja se você está doando energia. Isso aí dá sim, essa experiência pode ser de ectoplasmia. Por quê? A ectoplasmia sai pelos buracos do corpo, todos os orifícios que tem. E um orifício maior tem a boca. Então o negócio é mais do que normal. E outra coisa, às vezes não sai bem da garganta, não. Às vezes sai ectoplasmia até das bochechas. A pessoa sente. E outra coisa, a pessoa que vê, às vezes ela vê como se fosse uns fios brancos, ou uma espécie assim de aquele negócio que a gente compra na praça, algodão doce, parece com aquilo. Sob o assim e diz assim, quer dizer, há assim e a diz assim,
Você comentou do aumento de peso. Se a pessoa não sabe fazer direito essa técnica, pode começar a engordar por não ter feito essa estimação simpática, onde a pessoa tem o contato com outras pessoas ambientes. Se ela, por exemplo, for vampiro, ela vai engordar. Pensa só nisso. Que ela, em vez de dar energia, ela vai chupar a energia da pessoa. Ela engorda. Isso é vampirologia. Vampiro. A glândula tireoide realmente tem interferência no peso da pessoa? Quem é que quer explicar isso aí? Vocês são especialistas. Tem um monte de gente que sofre aí da tireoide aí e sabe como é que é isso. Mas fala aí para nós. Ó. Vai ser uma psiquiatra que entende tudo sobre tireoide. Vai falar para você agora. Geralmente tem duas alterações básicas na tireoide, que é o hipofuncionamento, que é ocasionado pelo hipotireoidismo, de várias causas, ou o hipertireoidismo, que seria o hiperfuncionamento da glândula tireoide. O mais comum nesse hipofuncionamento, o hipotireoidismo, é que a pessoa tenha ganho de peso, né, dá uma série de outras alterações, letargia, redução da psicomotricidade, cansaço, fadiga, e uma delas é a questão do ganho de peso. O hipertireoidismo é justamente o contrário, né, ela acelera o metabolismo, mexe com a fisiologia do organismo, e aí você geralmente tem uma perda de peso. E tem várias outras alterações, questão de unha, queda de cabelo, alteração do trânsito intestinal, que fica mais acelerado. Mas muitas pessoas, às vezes, têm hipertireoidismo, só percebem o hipertireoidismo quando, de repente, come, tem muita fome e perde 8 quilos. Isso aqui é a tireotoxicose, que chama. Sim. Agora, eu sempre falava para o povo o seguinte, você come depressa, senta na mesa e come sem parar, mesmo falando, a tireotoxicose, uma das manifestações claras, é comer depressa. Entende? É batatófilo isso. É o processo da doença de Graves. Né? Tireotoxicose dá muito, principalmente em gente do interior, que falta o processo do óleo, as coisas do mar. Não tem iodo. Então, o problema. Eu sou de Minas Gerais, entendi muito disso. Vi muito caso desde pequeno, antes de começar a estudar medicina. É a tireotoxicose. Não é fácil. Recomendo a leitura do livro O Cérebro Desconhecido, como o sistema digestivo afeta nossas emoções, regula nossa imunidade e funciona como órgão inteligente de Elion Pova, para entender melhor de que maneira conviver melhor com o nosso cérebro abdominal. Foi o Dr. Elion Pova que chegou a fazer pesquisa na CP2 em relação à diminuição dos radicais livres nos campos energéticos desse curso? Foi. O Hélio é meu amigo faz mais de meio século, entende? Dentro dos processos nossos. Nós fizemos lá. Na ocasião, o ECP2, o EPICOM era eu mesmo com ele lá. Agora, ele mesmo chegou a ver esse processo. Agora, nós não prosseguimos com as pesquisas, mas é fácil fazer. Só fazer de novo, arranjar os negócios todos, a infraestrutura, que as pessoas vão constatar. Agora, o que é importante é que instalando esse campo, a pessoa não envelhece. Aquilo ali diminui o processo de envelhecimento. Isso é impressionante a gente pensar. Entende? Mas essas coisas existem. Então, aquela pessoa que chega e fala assim, eu comecei a fazer a TENEPS e fiquei mais atraente, arranjei já, então é o Santo Antônio, não sei o que é, aquele negócio todo. Eu falo para ela e viro para ela e falo assim, olha, a coisa mais séria do que isso, que você vai ficar com outras coisas superiores, você vai permanecer jovem, depende de você. Disposição, a pele, os órgãos e sistemas, aquilo que eu já falei hoje umas 10 vezes, órgãos e sistemas do corpo humano. Tudo isso permanece mais ou menos estável. A pessoa não há perda. Então a perdologia diminui. Isso é o processo da instalação do campo. Aí, no caso, não é o problema só de ceder ou absorver energia ou ectoplasma, não é só isso. É a manutenção do holopensene devido ao campo energético instalado. Então, por exemplo, eu trabalhando aqui toda quinta-feira com a mega euforização, a gente está ajudando a vocês não perder, não dar alteração de radicais livres. Então, eu mantenho o povo mais jovem. Você está entendendo? Eu e os amparadores. Isso é um fato.
Agora, isso pode ser constatado fazendo a experiência do processo. Agora, o que é bom fazer, se a pessoa for fazer isso, é medir tudo, fazer o check-up antes e depois. De tudo. Peso, sangue, tudo que tem. O processo do hematógrafo, entende? Fazer toda a observação. A pessoa vai constatar o fato com o tempo. Agora, isso é impressionante ver. E o Hélio, você sabe, ele é especialista nessas questões todas. Professor, aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte. Eu queria que o senhor comentasse a sua opinião sobre essas pessoas que consideram que podem viver veloso. E queria saber que tipo de efeito negativo para o organismo pode ocorrer com pessoas que fazem jejuns prolongados. Você está falando esse jejum da luz? É esse? Não, isso é uma asneira, né? Isso é tolice, é coisa infantil, besta. É impossível uma pessoa viver normal sem mexer no trato gastrointestinal. Se de entrar aqui e sair lá embaixo. Todo mundo serviço, porque senão não mantém o corpo. O mais é conversa fiada, não há hipótese, é impossível. É igualzinho, por exemplo, você chegar aqui e falar que a minha mão não tem 5 dedos, tem 6. Isso é loucura. Então, isso aí é bobagem. Outra coisa, dieta, precisa ter muito cuidado com dieta. Eu, por exemplo, atendi gente e, inclusive, conheci gente que morreu devido à dieta que eles comiam quase só arroz. Lembra de uma dieta que havia nesse sentido? Chamada macrobiótica. Eu estava no Japão quando esse cara que criou essa dieta morreu. Tinha muita gente contra ele lá. Porque muita gente já tinha morrido com a macrobiótica. Então, é muito perigosa todo tipo de condição, ou é muito perigoso todo tipo de dieta, se não é bem pensado. E outra coisa, dieta é uma coisa que cada pessoa tem que estudar. Eu já falei aqui 2 vezes, vou falar a terceira. A dieta para uma coisa, para o outro é outra, para o outro é outra. Tem que examinar. Uma dieta só não serve para todo mundo que está aqui dentro. Tem que examinar isso com calma. E ela, se vai usar, tem que ser adaptado. Então, isso tudo a gente tem que estudar. Não tem outra saída. Sim. Você entendeu? Sim. Professor Valdo. Sim. Professor Valdo, aqui. E o que o senhor acha da reposição de vitaminas, esses polivitamínicos, Centrum, essas coisas? Meu chapa, é uma das coisas que eu tomo, se não fosse isso eu estava perdido. Vale a pena, então. Ultra Preventive Third. Esse aí eu vivo falando, você já deve ter ouvido eu falar. Esse aí é um remédio que eu explico. Qual que é? Ultra Preventive Third, quer dizer o 3, que é o que eu tomo. Por que é que eu não tenho resfriado? Minha mulher já teve uma dúzia de resfriados esses últimos anos, eu não tive nenhum. Aqui um monte de gente já teve resfriado aqui. Quem é que já teve resfriado recentemente? Tem vários aqui que já tiveram. Vocês não viram eu com resfriado. O Ultra Preventive, ele acaba com isso. Agora, é suplemento vitamínico violento. Eu tomo 2 cápsulas por dia. Professor, sobre... Esse é um dos medicamentos que eu tomo. E o que você acha desse Centrum? Hein? Centrum. Eu não conheço, não sei. Isso aí tem que ver com o especialista. Você conhece isso? Tem que ver quem é especialista. É um polivitamínico. Você conhece ele? Conheço. Ó, ele é nosso médico também de Cascavel, fora de série. Ele sabe das coisas. Fala aí para ele o que você acha. É um polivitamínico completo que existe, né? Mas agora, o melhor que eu já vi de todos esses negócios, que eu já viajei muito para o mundo inteiro, o melhor é o Ultra Preventivo. Isso aí já foi até feito, classificação, um monte de gente já falou, etc. É o melhor que tem. Mas você tem que pedir dos States. Hoje você sabe, tem a opção de coisa dessa que eles pedem até pela internet. Né? Ultra Preventive 3. 3, algarismo romano. Third. Ultra Preventive 3. Né? Preventive. Ultra Preventive 3. Tá, ok. Esse aqui é. Tem vários, tem 1, 2, 3, etc. Tal. Eu uso 3. Tá, ok. É o melhor que tem. Obrigado. Ô, professor Valdo, eu tenho um livro escrito sobre obesidade, que por sinal é o livro mais gordo que eu tenho. Ah, é? E tem poucas dietas, quase nenhuma. O tratamento tem 75 páginas e não tem praticamente nenhuma dieta. Quando fazia pesquisa com Foto Killian, eu observei que todo obeso que eu pude estudar era carente energético, era depressivo. Todo. Não encontrei, que eu lembro, um que tivesse
níveis de energia razoável na fotoquília. E aí, estudando a obesidade e justamente a depressão, que depois escrevi outro livro, estavam num só, desmembrei, eu chego a afirmar nesses livros, devido a essa pesquisa, que todo obeso é carente energético, mas nem todo depressivo é obeso. Ou seja, todo obeso tem um certo grau de depressão. Até porque a gente estava examinando o processo dos chakras, que é uma das absorções grandes de energia que nós temos, fica atrapalhado e quase escondido no panículo adiposo. Outra coisa que eu, na época, pesquisava, mas não tive acesso em lugar nenhum, era quanto que o alimento representava na nossa absorção de energia necessária para a nossa manutenção. E não coloquei isso no livro, mas casualmente este ano descobri um livro de Mário Sanches que ele fala isso. E ele diz que 30% da energia necessária para a nossa manutenção vem dos alimentos. Então, aí a gente... Agora, eu acho isso aí relativo, porque depende da pessoa. Tem gente que precisa mais de alimento. Varia de pessoa para pessoa. Seria aí uma média, mais ou menos. Isso aí, mas eu não tinha essa estatística na época. Então, nós absorvemos a energia necessária para o nosso sustento do corpo físico através do alimento, no caso que ele cita 30%, da água, da respiração, dos chakras e do pensamento, dos sentimentos, né? Então, tudo isso tem que ser visto. Mas eu vou ser rápido, porque parece que o tempo, estou sem relógio aqui. Hipócrates já dizia que, quanto às dietas, né, faça do seu alimento o seu remédio. Justamente isso que o senhor citou aí. Minha opinião. E não faça do seu remédio o seu alimento. Viva a hipótese. Outra coisa que, a título de curiosidade, até gostaria de saber do senhor, o senhor não acha que o tempo está mais rápido? O tempo? Não. O tempo é uma a vibração do planeta está maior. Eu, por exemplo, o povo me pergunta quantas horas são. Eu viro para ele e falo assim, hoje é sábado. Eu estou lá na frente. Meu negócio é o dia semana. Há muito tempo que eu sou assim. Eu falo assim, professor Valdo, porque a vibração do planeta está mais alta. Tem inclusive um cientista alemão, Schumann, tem na internet. Ele prova cientificamente que hoje um dia de 24 horas corresponde, aliás, há umas décadas atrás, corresponde a 16 horas hoje. Além do que, houve uma mudança do nosso hábito de vida. Antigamente a gente gastava muito mais energia física. Estímulo. Baseado nisso, a vida é mais rápida. Mas não é só isso, não. O processo todo é de lucidez da pessoa. Concordo. A variável depende disso. Só que o que eu quis concluir, só para concluir, professor Valdo, é que a gente está mantendo os mesmos hábitos alimentares de um século atrás, com outros hábitos de vida atual. Não, isso é o que eu falo aqui com a turma de intermissivistas. Eles agora estão mexendo com energia, a vida toda mudou, porque essa vida é energética. Então tem que mudar tudo, reformular tudo, fazer reciclagem de tudo. E só para concluir aqui, já pela terceira vez, a gente observou o seguinte, que toda a obesidade, ela tem um componente de assédio espiritual, às vezes assédio intrafísico e geralmente de assédio de vidas passadas. Processo da genética espiritual. Existe disso. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 30 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Patrícia e Eduardo, primeiro simpósio de democracia direta. Neida, aulas abertas reaprendência. Loge, congressos intermissivistas e oficina CPC. Glínia, imersão processioterápica Jundiaí. Patrícia, palestra gratuita OIC. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, nós só gostaríamos de lembrar que amanhã nós temos o nosso sorteio mensal do programa. Vai ser sorteado então a todos os amigos ativos um Kindle da Amazon, um livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, e uma vaga franqueada no primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, que acontece de 3 a 5 de junho, agora aqui em Foz do Iguaçu. Obrigada. Boa tarde a todos.
É com satisfação que estamos aqui para convidá-los para o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Esse evento é um marco na construção das bases cosmoéticas da politicologia, e é um evento que tem atraído o interesse não só da comunidade cosmoética da CCCI, mas também da sociedade em geral. Para você que tem interesse, ainda há tempo de participar. Ele está começando na próxima sexta-feira, às 15 horas. Para inscrições, vocês podem procurar a Secretaria do CAEC, DDD 45 3525 2652. Pessoal, nós vamos ter a participação de palestrantes aqui da comunidade, 2 convidados de fora, o professor Volney Lins e o professor J. Vasconcelos. E hoje eu queria dar destaque para uma das palestras, que é a palestra do professor Jaime. Ele vem falar sobre Estado Mundial. Então, é um tema extremamente interessante, extremamente relevante, e dentro desse simpósio, esse assunto, ele ganhou assim, uma força muito grande pela história de vida do professor Jaime, pelo processo de pesquisa dele. Ele vem de Manaus, especialmente para dar essa palestra aqui para nós. Então fica o nosso convite. Essa semana nós recebemos a visita de alguns políticos que vieram conhecer aqui o CAEC. A gente já apresentou esse evento e lentamente a gente começa a criar um hall, um background de ideias, né, uma massa crítica, para que a gente possa debater política em alto nível com os políticos da cidade, com os políticos do Brasil. Então é um canal que está surgindo dentro aqui da comunidade, e nós convidamos a todos para virem discutir esse tema, esse assunto, que é extremamente relevante para nós, pesquisadores da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar os eventos, as aulas abertas da Conscienciologia, promovida pela Reaprendência. Essas aulas, gente, fazem parte do programa para desenvolvimento de professores. Então, especialmente hoje, sábado, às 15 horas, nós teremos o professorando Emanuel Maia, falando sobre o tema Holossoma. E o local é no pavilhão parapedagógico do CAEC, antigo salão de eventos. Então, às 15 horas, tema Holossoma. Estão todos convidados. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas, que ocorrerá no mês de julho, entre os dias 22 e 24, sexta, sábado e domingo. Sendo que no primeiro dia, na sexta-feira, nós contaremos com um curso do professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista. Então vale a pena aí todo mundo se organizar, tanto o pessoal aqui de Foz do Iguaçu quanto os teletertulianos, para virem para esse grande encontro dos intermissivistas. Nós vamos discutir temas de ponta. Entre os palestrantes nós vamos ter a professora Malu Balona, vamos ter o professor Pedro Fernandes, a professora Cristiane Ferrara, o professor Adriana Lopes, professor Wagner Alegrete vai fazer uma teleconferência. Nós vamos ter e vários outros participantes. Então, contamos aí com a participação de vocês e todo mundo que tem estudado a condição do curso intermissivo e a condição de ser um intermissivista. Vale a pena para todos nós. E um outro recado rapidamente também, a Apex está oferecendo amanhã a oficina Como Construir o Seu Código Pessoal de Cosmoética, que será realizada na sala da Apex gratuitamente. Contudo, nós temos vagas limitadas, então é importante que os interessados mandem um e-mail, uma mensagem para o e-mail contato@apexinternacional.org. Quem vai estar ministrando essa oficina é o professor Everaldo Bergonzini, que escreveu um artigo sobre a construção do seu Código Pessoal de Cosmoética. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. A OIC convida para 2 eventos. Um evento que nós gostaríamos de falar é o Imersão Progessoterápica, que estará acontecendo em Jundiaí, nos dias 10, 11 e 12 de junho. Maiores informações, ligar para 3025 1404, que é o telefone da OIC. O DDD daqui é 45. Obrigada. Continuando o convite, a OIC convida vocês também amanhã cedo, 9h30 da manhã, para a palestra gratuita no campus da OIC. O tema será fitoterapia chinesa.
Lá será abordado a relação do yin e yang e a fitoterapia, prevenção de doenças, inclusive a hipótese de substituição de medicamentos alopáticos pela fitoterapia. O professor convidado será o médico Alexandre Carlone. Sintam-se convidados das 9h30 às 11h30, a entrada aberta a todos. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é bônus parapsíquico, especialidade crescendologia. Obrigada e boa tarde a todos.